Muito boa tarde a todos. Queria também cumprimentar de forma particular a Sra. Vice-Presidente da Câmara do Porto e vereadora com o Pluro da Educação, a professora Guilhermina Rego, o professor João Proença e todos os representantes da Universidade do Porto aqui presentes, professor Rui Nunes, um cumprimento também muito especial e particular ao Dr. Rui Rio, durante muito tempo Presidente da Câmara aqui do Porto e um político com quem partilhei também bons tempos na Assembleia da República, e cumprimentar também de uma forma muito particular os ex-ministros das Finanças que participaram nesta obra e que hoje aqui estão presentes e pelos quais nutro também muito apreço e admiração, o Dr. Miguel Cadilho e o professor Teixeira dos Santos. Quero começar por felicitar a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, na pessoa do seu diretor, o professor João Proença, pela escolha do tema para o ciclo de conferências, assumir a responsabilidade pelo passado e projetar o futuro, um tema pertinente quando estas conferências se realizaram, creio que há 2 anos, e talvez ainda mais atual em abril de 2014, atendendo aos desafios com que estamos confrontados. Quero felicitar também pelo sucesso desta iniciativa, sucesso que eu creio que fica agora reforçado e cristalizado pela publicação em livro dos depoimentos e contributos dos ilustres intervenientes que participaram nas várias sessões. A Faculdade de Economia do Porto celebrou em 2013 as suas bodas de diamante e é a Academia, por excelência, um dos locais, o local adequado para debater e analisar os temas estruturantes da sociedade. É assim desde sempre, continuará a ser assim no futuro. A Universidade do Porto é, além de mais, um referencial a nível nacional, a nível internacional, pela enorme qualidade da educação com que serve, aqueles que aqui estudam, pelo exemplo de produtividade e também de publicação na área da academia, da ciência, como bem o referencia a forma como é qualificada e referenciada em termos até de rankings internacionais, e pude testemunhá-lo nos magníficos anos profissionais 7 que aqui vivi no Porto, um bom exemplo, um exemplo que merece ser seguido, de colaboração e ligação da vida académica, da ciência, da investigação, à vida das empresas. A empresa onde eu trabalhei, a Unicer, uma boa empresa aqui do Porto, mais concretamente de Matosinhos, beneficiou muito, sempre, da colaboração profícua que manteve com diversas áreas, diversas faculdades, precisamente da Universidade do Porto. É uma instituição de grande prestígio que, desde a sua origem, tem prestado grandes serviços ao país, quer pela qualidade do ensino, quer através das inúmeras publicações e trabalhos académicos de elevado valor que, ano após ano, vai produzindo. A iniciativa que hoje assinalamos é, se quisermos, uma evidência viva, real, desse contributo, proporcionando as bases para a realização de um debate sereno e verdadeiramente objetivo de alguns dos temas que marcaram e continuam a marcar a evolução e a história recente de Portugal. Numa altura em que se celebram os 40 anos do 25 de Abril, não podemos deixar de enaltecer
esta iniciativa que reúne os contributos daqueles que governaram, nas últimas décadas, uma das pastas mais relevantes em qualquer governo, nomeadamente quando os recursos são escassos, a pasta das finanças. Mais notável é verificar que o consegue fazer de uma forma idónea e despida de ideologias políticas de base, à esquerda ou à direita, as quais tantas vezes enviesam e impedem uma análise rigorosa e isenta e serena. E, como disse, apesar das conferências terem decorrido há sensivelmente 2 anos, todos os temas se mantêm indubitavelmente atuais, porventura ainda mais atuais, conferindo por isso maior relevância e interesse à publicação desta obra. Sendo muito diferentes e diversos os protagonistas que justificam esta obra, os nossos ex-ministros das Finanças que aceitaram colaborar, e tendo em conta o vasto leque de assuntos, é, no entanto, creio que relevante, e já aqui foi assinalado nas intervenções anteriores, confirmar que existem bases de entendimento comum em muitas áreas, nomeadamente, por exemplo, na necessidade de um crescimento do país, da nossa economia, assente na dinamização das exportações nacionais, isto é, em fatores de competitividade real, enquanto motor de crescimento económico e também assente numa perspectiva de atração do investimento, a defesa de um modelo europeu de moeda única e da necessidade de se encontrarem os instrumentos de intervenção de natureza federal, europeia, que permitam reforçar a mobilidade dos fatores produtivos e compensar a indisponibilidade da política monetária e cambial nacional, a necessidade de se prosseguir uma agenda de profundas reformas estruturais, sem desprovir a qualidade dos serviços disponibilizados pelo Estado, seja de forma direta ou através da concessão a privados, a necessidade consequente de se repensar o modelo de Estado Social, encontrando-se um referencial mais justo e que permita reequilibrar o esforço entre gerações e, finalmente, a defesa de uma reforma das finanças públicas que permita uma relação estável e saudável com a dívida pública e o crédito público, transformando profundamente práticas e procedimentos orçamentais que marcaram as últimas décadas em Portugal. Creio que, como responsável da economia, talvez se espere de mim, e é nesse espaço que me sinto mais confortável, reforçar algumas das mensagens que, do ponto de vista económico, esta obra, com diferentes autores, aponta. Nesse sentido, apraz-me registar que, em 2013, um ano depois destas conferências, Portugal tenha tido já a capacidade, usando como motor principal precisamente a dinamização das nossas exportações, tínhamos tido coletivamente a capacidade de corrigir um dos déficits mais preocupantes e persistentes, apontados como necessários de correção, o déficit das nossas contas correntes e de capital, o nosso déficit externo, que, pela primeira vez, em 2013, em muito tempo, apresentou um saldo positivo, assente também numa balança comercial de bens e serviços, pela primeira vez, creio que em 70 anos, teve uma taxa de cobertura superior a 100%, 104% mais precisamente. E também o facto de, ao longo do ano 2013, espero que
confirmando-se essa evidência de forma mais substancial em 2014, termos passado de um ciclo que eventualmente se podia antever de recessão prolongada para um momento de viragem económica assente numa trilogia de fatores que eu creio que constituem uma boa combinação, uma combinação saudável, um crescimento das exportações, a estabilização, crescimento gradual, limitado, obviamente, devido aos rendimentos disponíveis do consumo privado e um enfoque cada vez mais prioritário na capacidade de atrair e recuperar investimento, nomeadamente investimento privado, para a nossa agenda de desenvolvimento. É mais fácil, é mais possível, é mais execuível e realizável sustentar uma trajetória de crescimento económico com base num adequado funcionamento destes três motores do que unicamente assente num ou dois destes mecanismos. E creio que esse é verdadeiramente o desafio com que estamos confrontados este ano, em 2014. Aliar a uma boa dinâmica das exportações, muito assente no bom desempenho e na competitividade real das empresas que operam em Portugal, a estabilização do consumo privado e a capacidade, através da reputação, da credibilidade, da confiança, mas também de um conjunto de condições que passam por fazer do Estado um parceiro mais próximo da atração do investimento, de fazer de Portugal um país que pela primeira vez tenha a capacidade, em alguns anos, de iniciar uma inversão na trajetória do investimento. Recomendo vivamente a leitura desta obra, que hoje aqui celebramos, que considero verdadeiramente singular pela excelência das pessoas que nela colaboram, realçando novamente a importância dos consensos, ou se quiserem, dos compromissos que, lendo atentamente as várias participações, podemos identificar. Nós próprios, no Ministério da Economia, temos procurado em diversas matérias que nos parecem estruturantes e que vão para além de uma legislatura, estabelecer e firmar pontos de entendimento e de compromisso, não apenas com os partidos que naturalmente apoiam o Governo, PSD e CDS, mas também com o maior partido da oposição, o Partido Socialista, e, quando isso é possível, com outros partidos que têm ou não têm tradição de ocupar o poder governativo em Portugal. Fizemo-lo, nomeadamente, a quando da discussão da reforma do IRC, onde foi possível estabelecer um acordo alargado com o Partido Socialista. Fizemo-o mais recentemente na discussão também da estratégia de fomento industrial para o crescimento e para o emprego e procurámo-lo fazer no plano que foi apresentado esta semana, estratégico de investimentos na área dos transportes e das infraestruturas. Nem sempre é possível estabelecer esses compromissos, mas vale sempre a pena procurar e tentar fazê-los. Obras como esta, que hoje aqui apresentamos, são um bom exemplo de pessoas com muita experiência, com uma boa parte dos seus anos dedicado ao serviço público, a quem Portugal, acho, muito deve, independentemente das concordâncias e divergências políticas que podemos ter, e que se juntam numa obra comum, com pensamentos diversos, mas que identificam áreas onde o compromisso devia prevalecer sobre a discordância e, às vezes, a picardia partidária. Os tempos que vivemos, acho que pedem essa capacidade de compromissos. E sinalizar
por parte do Governo e, em concreto, do Ministério da Economia, essa disponibilidade para ouvir os outros e procurar assentar as políticas que definimos numa estratégia de compromisso, creio que não é um sinal de fragilidade, mas antes uma prova de maturidade política e de procurar pôr sempre o interesse nacional em primeiro lugar. Estou convencido mesmo que, na medida em que esses compromissos são cada vez mais sentidos como necessários e, em algumas áreas, urgentes por parte dos cidadãos, os mesmos cidadãos acabarão por valorizar e premiar em eleições os políticos que derem sinal de maior capacidade de compromisso e demonstrarem, por isso, maior maturidade política. Obrigado, pois, aos senhores Ministros das Finanças que colaboraram na edição desta obra. É realmente uma obra que vale a pena ser lida e parabéns à Faculdade de Economia do Porto por esta iniciativa que eu creio que marca de uma forma brilhante. Muito obrigado.